Imagine um alimento comum, barato, que está há séculos nos pratos dos brasileiros. Um vegetal que muitas vezes é desprezado pelo seu aspecto ou sabor, mas que esconde em suas fibras e sementes um poder silencioso, capaz de limpar o sangue, proteger o coração, controlar o açúcar e até melhorar a saúde intestinal. E se eu te dissesse que esse alimento pode ser encontrado hoje mesmo na feira do seu bairro? Esse vegetal é o quiabo, e os últimos estudos mostram que seus efeitos vão muito além do que a maioria imagina. Segundo pesquisadores, quando consumido, da forma certa, o quiabo pode ajudar a reduzir inflamações, equilibrar a pressão arterial e até fortalecer o sistema imunológico. Tudo de forma natural. Mas atenção, o segredo está em como preparar e consumir. Usado da forma errada, ele pode perder boa parte dos seus benefícios. Neste vídeo, você vai descobrir como o quiabo age no seu organismo já na primeira semana, porque ele é chamado de protetor silencioso do coração, e qual o método caseiro que aumenta seu efeito em até 3 vezes. Se você tem mais de 50 anos, está cansado de viver à base de remédios e quer uma alternativa segura, prática e natural, assista até o final, porque hoje você vai conhecer a verdade sobre o quiabo que ninguém te contou. Durante décadas, o quiabo foi tratado apenas como um ingrediente comum na culinária do interior. Poucos sabem que esse vegetal carrega uma combinação única de fibras mucilaginosas, antioxidantes e compostos bioativos capazes de transformar a saúde de quem o consome com frequência. A ciência já comprova. O quiabo tem uma capacidade rara de modular o açúcar no sangue. Em um estudo publicado no Journal of Pharmacy and Bio-Allied Sciences, pesquisadores observaram que o consumo diário de quiabo reduziu os níveis de glicemia em adultos com pré-diabetes. Isso acontece porque a mucilagem, aquela substância viscosa que muita gente rejeita, atua diretamente no intestino, retardando a absorção de carboidratos e estabilizando os picos de glicose. Mas os benefícios não param por aí. O quiabo também possui quercetina, um antioxidante natural que ajuda a combater os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce e por processos inflamatórios silenciosos. Essa ação é crucial para quem está acima dos 50 anos, quando o corpo começa a responder mais lentamente aos danos celulares acumulados ao longo da vida. E o mais impressionante, ele atua como um protetor das artérias. O quiabo é rico em potássio e pobre em sódio, o que favorece a dilatação dos vasos sanguíneos e auxilia na regulação da pressão arterial. Esse equilíbrio é vital para prevenir infartos e AVCs, as 2 doenças que mais matam silenciosamente no Brasil. Não à toa, médicos da medicina integrativa têm indicado o quiabo como um coadjuvante no controle da hipertensão e da dislipidemia. Mas a medicina popular já sabia disso há séculos. Nossas avós cozinhavam quiabo não só por tradição, mas porque sabiam, mesmo sem entender os nomes técnicos, que ele fazia bem, que acalmava o estômago, que limpava o sangue. A pergunta que fica é: por que abandonamos esse conhecimento simples e eficaz? A resposta está no excesso de industrialização e na falsa crença de que saúde depende de produtos caros e tratamentos sofisticados. Mas a verdade é que a natureza oferece remédios silenciosos e acessíveis. O quiabo é um deles. E aqui vai a primeira dica prática. Coma o quiabo levemente cozido, sem fritar e sem exagero no sal. Assim você preserva seus nutrientes, mantém suas propriedades terapêuticas e ainda contribui para uma digestão mais leve. Se você sente que sua saúde está estagnada, se a energia caiu e os exames começam a dar sinais de alerta, talvez esteja na hora de voltar o olhar para o que vem da terra. O quiabo pode ser o primeiro passo dessa reconexão com o que é simples, eficaz e natural. Você já parou para pensar que muitos dos seus sintomas diários, como cansaço constante, má digestão, dores articulares e até tristeza sem explicação, podem estar ligados ao seu intestino? O que a maioria das pessoas acima dos 50 anos não sabe é que o intestino não é apenas um órgão digestivo. Ele é, na verdade, o
centro de comando do sistema imunológico. Mais de 70% das células de defesa estão localizadas ali. Se o intestino está inflamado ou preso, seu corpo inteiro começa a sofrer. É aqui que o quiabo mostra sua força. Graças às suas fibras mucilaginosas, o quiabo atua como um regulador intestinal natural. Essas fibras têm um efeito semelhante ao de um gel, que percorre o trato digestivo, limpando as paredes do intestino e facilitando a eliminação das toxinas que o corpo acumula todos os dias. Isso não só alivia a constipação, muito comum em idosos, como reduz inflamações internas que comprometem a imunidade. A ação anti-inflamatória do quiabo também está ligada a compostos chamados polifenóis. Eles ajudam a equilibrar a flora intestinal, favorecendo o crescimento das chamadas bactérias boas, essenciais para o equilíbrio emocional, o controle do apetite e até a produção de hormônios como a serotonina, o hormônio do bem-estar. Você entendeu o impacto disso? Um intestino saudável não só ajuda a emagrecer e desinchar, como também melhora o humor, o sono e a disposição para as tarefas do dia a dia. Outro ponto importante: o quiabo tem efeito prebiótico, ou seja, ele alimenta as bactérias boas que fortalecem a defesa do corpo contra vírus, fungos e bactérias perigosas. Para quem já tem a imunidade fragilizada por medicamentos, estresse ou idade, isso pode representar uma verdadeira reviravolta. E mais, o quiabo é um dos poucos vegetais que lubrifica o trato digestivo sem agredir a mucosa intestinal. Por isso, ele é altamente indicado para pessoas com gastrite, refluxo ou sensibilidade alimentar. Um copo de água de quiabo em jejum, por exemplo, tem sido utilizado por médicos naturopatas para aliviar azias crônicas e regular o trânsito intestinal de forma segura. Aqui vai mais uma dica prática. Experimente cortar 2 quiabos crus, deixar de molho em um copo com água durante a noite e beber essa água em jejum no dia seguinte. Esse método simples tem sido usado por muitas pessoas para tratar prisão de ventre, controlar a glicose e até reduzir a ansiedade. Muitos vão se surpreender com os resultados em menos de uma semana. E o mais importante, sem efeitos colaterais, sem dependência química e sem custos altos. É natureza pura a serviço da sua saúde. Infarto, AVC, trombose, essas palavras causam medo, e com razão. Elas estão entre as maiores causas de morte no Brasil, principalmente em pessoas com mais de 50 anos. O que poucas pessoas sabem é que essas doenças geralmente não começam com dor no peito ou dormência no braço. Elas se formam aos poucos de forma silenciosa, dentro dos vasos sanguíneos. É aqui que o quiabo pode fazer uma enorme diferença. Consumido da forma certa, ele ajuda a proteger o coração e manter a circulação limpa. Isso não é uma suposição, é ciência. Pesquisas realizadas em universidades da Ásia e do Oriente Médio demonstraram que o quiabo tem propriedades que reduzem o colesterol LDL, aquele conhecido como colesterol ruim. Suas fibras solúveis se ligam aos ácidos biliares no intestino e impedem que o colesterol seja reabsorvido. Com isso, ele é eliminado nas fezes e os níveis de gordura no sangue começam a cair naturalmente. Essa limpeza constante das artérias evita o acúmulo de placas que podem obstruir a circulação, um processo conhecido como aterosclerose, o grande causador de infartos e acidentes vasculares cerebrais. É como se o quiabo funcionasse como uma vassoura dentro do sistema cardiovascular. Outro elemento-chave é o potássio. O quiabo é rico nesse mineral, que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, reduzindo a pressão arterial. Isso é fundamental para quem sofre de hipertensão e quer evitar o uso excessivo de medicamentos. Quando os vasos estão dilatados, o sangue circula com mais facilidade, o coração trabalha com menos esforço e o risco de rompimento de artérias sensíveis diminui drasticamente. Além disso, o quiabo é uma fonte natural de vitamina K, essencial para a saúde dos vasos e para evitar sangramentos internos ou coágulos perigosos. Essa combinação entre fibra, potássio e vitamina K é rara nos alimentos modernos, especialmente nos ultraprocessados,
que causam o efeito contrário. Inflamam, endurecem e entopem as artérias. Outro ponto interessante: muitos cardiologistas naturais vêm recomendando o quiabo para pacientes em fase inicial de arritmia, devido ao seu efeito calmante e regulador do sistema nervoso autônomo. Ele ajuda o corpo a retornar ao equilíbrio, sem picos de pressão ou descargas excessivas de adrenalina. E tudo isso com um ingrediente simples, acessível e natural. A sabedoria popular já dizia: quiabo é bom para o sangue. Hoje, a ciência apenas confirma o que os mais velhos já sabiam pela observação. Para incluir o quiabo na sua rotina, de forma inteligente, varie o preparo. Cozinhe levemente no vapor, refogue rapidamente com pouco óleo, ou use cru na forma de água de quiabo em jejum. O importante é não fritar nem cozinhar demais para preservar seus nutrientes. Quem inclui o quiabo com regularidade na alimentação sente a diferença. Pressão mais equilibrada, circulação mais leve, pernas menos inchadas, menos dores de cabeça e uma sensação de bem-estar renovada. Diabetes tipo 2 é uma epidemia silenciosa. Milhões de brasileiros vivem com a doença sem saber, até que os sintomas graves aparecem: visão embaçada, feridas que não cicatrizam, formigamentos e até amputações. A boa notícia é que a prevenção está ao alcance da maioria e começa pelo que você coloca no prato. O quiabo é um dos poucos alimentos com comprovação científica de ação hipoglicemiante, ou seja, que ajuda a baixar o açúcar no sangue. Essa ação não é mágica. Ela acontece por uma soma de fatores que atuam diretamente no intestino, fígado e pâncreas. Primeiro, pelas fibras mucilaginosas, que formam um gel no estômago e intestino. Esse gel retarda a digestão e a absorção dos carboidratos, impedindo os picos de glicose após as refeições. Ao manter a entrada de açúcar no sangue sob controle, o corpo exige menos esforço do pâncreas, que é o órgão responsável por produzir insulina. Segundo, pelos antioxidantes naturais como flavonoides e fenóis, que reduzem a inflamação crônica nas células, uma das principais causas da resistência à insulina. Com menos inflamação, o corpo passa a responder melhor ao hormônio, que regula o açúcar no sangue. Um estudo realizado com pacientes diabéticos mostrou que o consumo diário de água de quiabo em jejum reduziu em até 20% a glicemia de jejum em apenas 10 dias. Para quem já toma medicamentos, o efeito é complementar, podendo até evitar a necessidade de aumento de dose com o tempo. Outro ponto importante é que o quiabo protege o fígado, órgão essencial no controle da glicose. Com menos gordura acumulada no fígado, o metabolismo funciona melhor, e o corpo regula o açúcar com mais eficiência. Isso é fundamental para quem já foi diagnosticado com esteatose hepática, a popular gordura no fígado. Além de tudo isso, o quiabo tem baixo índice glicêmico e quase nenhuma caloria. É ideal para quem precisa emagrecer sem passar fome e, ao mesmo tempo, controlar os níveis de glicose. E aqui vai uma prática simples para incluir na rotina. Corte 3 quiabos crus. Mergulhe em um copo com água filtrada. Deixe de molho durante a noite e beba a água ao acordar. Esse hábito tem sido usado por muitos como parte de um tratamento natural contra o diabetes, sempre com acompanhamento médico. Importante lembrar: o quiabo não substitui medicamentos, mas é um poderoso aliado na prevenção e no controle. Para quem está no limite da pré-diabetes, pode representar a diferença entre uma vida com liberdade e outra cheia de restrições. Quando você cuida do seu açúcar no sangue, você está protegendo seus olhos, seus rins, seu coração e até seu cérebro. É uma atitude pequena, com um impacto gigantesco. Dores nos joelhos, nas costas, nos ombros, nas mãos. A partir dos 50 anos, é comum que essas queixas se tornem parte da rotina. Mas o que pouca gente entende é que essas dores quase sempre têm uma origem invisível: a inflamação crônica silenciosa. O corpo envelhece sim, mas ele adoece mais rápido quando está inflamado por dentro. E é nesse cenário que o quiabo mostra uma força rara.
Ele tem a capacidade de atuar como um anti-inflamatório natural, sem os efeitos colaterais dos remédios convencionais. A estrutura do quiabo contém compostos bioativos como a vitamina C, quercetina, catequinas e flavonoides, que atuam diretamente nos processos inflamatórios das articulações. Esses compostos bloqueiam a ação de enzimas que degradam a cartilagem e promovem o alívio das dores causadas pela artrite, artrose e reumatismo. Além disso, o quiabo contém minerais essenciais como cálcio, magnésio e fósforo, fundamentais para a manutenção dos ossos e da estrutura articular. Muitas vezes, a dor nas articulações não vem apenas da inflamação, mas da fragilidade óssea e da perda de colágeno, algo que o quiabo também ajuda a retardar por conter substâncias antioxidantes que protegem o tecido conectivo. E mais, quem sofre com dores articulares geralmente está com o corpo intoxicado por uma alimentação rica em industrializados, açúcares e sal. O quiabo, por sua vez, ajuda a alcalinizar o organismo e eliminar toxinas através das fezes e da urina, promovendo um ambiente menos ácido e menos inflamatório. Muitos naturopatas e médicos integrativos têm recomendado o consumo regular de quiabo como parte de protocolos naturais para dor crônica. E o melhor, ele não agride o estômago como os anti-inflamatórios tradicionais, não eleva a pressão arterial como os corticoides e ainda protege o intestino. Aqui está uma sugestão prática. Inclua o quiabo em sopas anti-inflamatórias, junto com cúrcuma, gengibre e azeite de oliva. O efeito é potencializado e o corpo responde com mais agilidade. Em poucos dias, muitas pessoas relatam melhora nas dores no inchaço e na mobilidade. Um corpo com menos dor é um corpo com mais liberdade. E liberdade depois dos 60 anos é o maior sinal de saúde. Não se trata de milagre, mas de permitir que seu corpo receba os nutrientes certos, todos os dias. O quiabo é mais do que um vegetal. É um instrumento de recuperação silenciosa para o seu sistema músculo-esquelético. Com o avanço da idade, é comum notar falhas na memória, esquecimentos frequentes e até dificuldade de concentração. Muitos encaram isso como algo inevitável, mas a verdade é que o cérebro também precisa ser nutrido para se manter jovem e ativo. E aqui entra o quiabo, mais uma vez, como um aliado poderoso. Pouca gente sabe que o quiabo contém nutrientes essenciais para a saúde cerebral. Um deles é o folato, ou vitamina B9, fundamental na produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, substâncias que regulam o humor, o sono e o raciocínio. A deficiência de folato está ligada ao aumento de risco de depressão, confusão mental e até demência. Além disso, o quiabo é fonte de colina, uma substância que participa diretamente da formação da acetilcolina, neurotransmissor envolvido nos processos de memória e aprendizado. Quanto mais colina na dieta, melhor a comunicação entre os neurônios, algo essencial para quem quer manter a mente ativa depois dos 60. Outro fator-chave é o potente efeito antioxidante do quiabo. O cérebro é um dos órgãos mais sensíveis aos radicais livres, que aceleram o envelhecimento e favorecem doenças como Alzheimer e Parkinson. Os flavonoides e polifenóis presentes no quiabo combatem esse estresse oxidativo, protegendo as células cerebrais e retardando a perda cognitiva. Estudos recentes têm apontado que a alimentação rica em vegetais antioxidantes está diretamente ligada à redução de quadros de demência, e o quiabo, pela sua composição única, se destaca como um dos mais completos nesse aspecto, com a vantagem de ser acessível, versátil e fácil de preparar. Vale lembrar também que o quiabo ajuda a regular o açúcar no sangue, e isso tem impacto direto na saúde cerebral. A glicose descontrolada pode causar microlesões nos vasos do cérebro, prejudicar a oxigenação e acelerar a degeneração neuronal. Controlar a glicemia, portanto, é também uma forma de proteger a mente. Se você sente que a memória tem falhado, se as palavras somem ou se os pensamentos estão mais lentos, talvez não seja apenas a idade. Pode ser falta de nutrientes adequados,
E o quiabo é um dos primeiros alimentos a considerar na recuperação. Uma sugestão simples: consuma quiabo ao menos 3 vezes por semana junto com fontes de gordura boa, como azeite de oliva ou abacate. A gordura ajuda na absorção dos antioxidantes e potencializa seus efeitos no cérebro. Envelhecer com lucidez não é luxo, é um direito. E começa por decisões pequenas como o que você decide comer hoje. O quiabo pode parecer humilde, mas tem o poder de preservar o que você tem de mais precioso: a clareza da mente e a capacidade de viver com autonomia. Cansaço ao acordar, falta de disposição para caminhar, para conversar, para viver. Essa é a realidade silenciosa de milhares de pessoas que, ao passar dos 50 anos, começam a sentir que a energia do corpo está desaparecendo. Muitos buscam suplementos, complexos vitamínicos, estimulantes, mas esquecem de olhar para a natureza, onde os alimentos certos continuam sendo o melhor remédio. O quiabo, embora simples, é uma fonte poderosa de energia vital limpa e constante. Ele não oferece um pico de estímulo seguido de queda, como o açúcar ou a cafeína. Em vez disso, ele nutre o corpo de forma estável, equilibrada e sustentada, permitindo que você funcione com mais força, foco e disposição ao longo do dia. Isso acontece porque o quiabo atua em múltiplos sistemas ao mesmo tempo. Ele regula o açúcar no sangue, o que evita crises de hipoglicemia e aquela sensação de fraqueza repentina. Suas fibras alimentam o intestino, o que melhora a absorção de nutrientes, especialmente vitaminas do complexo B e magnésio, que são essenciais para a produção de energia celular. Além disso, ele reduz a inflamação, um fator oculto que rouba a energia do corpo. Quando seu organismo está inflamado, ele consome energia lutando contra o próprio desequilíbrio interno. Ao reduzir essa carga inflamatória, o quiabo libera energia para outras funções vitais, como pensar com clareza, se movimentar com facilidade e viver com mais prazer. E há ainda o efeito indireto. Ao melhorar o trânsito intestinal, o quiabo contribui para um sono mais reparador. O intestino e o cérebro estão profundamente conectados. Quando um dorme bem, o outro acorda melhor. Quem dorme melhor, acorda com mais energia. E quem tem energia, vive com mais autonomia, mais clareza e mais alegria. Outro aspecto pouco falado: o quiabo é um dos poucos vegetais que aumentam naturalmente a hidratação do corpo. Sua mucilagem retém água no intestino e nos tecidos, ajudando a combater o ressecamento da pele, a fadiga por desidratação e a perda de elasticidade muscular. E aqui vai uma verdade que muitos ignoram. Não é normal se arrastar ao longo do dia. Não é normal viver cansado. E não é preciso aceitar isso como parte da idade. O corpo pode ser reativado com a nutrição certa. O quiabo é um exemplo de alimento que, mesmo sendo humilde, entrega exatamente o que o corpo precisa para retomar o ritmo. Incluí-lo com regularidade não é só uma escolha nutricional. É um gesto de cuidado com a sua vitalidade, com a sua presença e com a sua liberdade. Muitas pessoas, ao adotar o quiabo de forma disciplinada, relatam semanas depois: sinto que estou voltando a ser eu mesmo. E essa talvez seja a maior prova de que ele funciona, porque energia de verdade não é barulho nem agitação. É paz com movimento. É estar bem no próprio corpo. Você acabou de conhecer um dos alimentos mais subestimados da natureza, e talvez o mais poderoso. O quiabo é mais do que um vegetal da roça. Ele é uma farmácia viva que atua no sangue, no coração, no intestino, no cérebro, nas articulações e na sua energia vital. Se você chegou até aqui é porque sabe que saúde não vem de fórmulas milagrosas, mas de escolhas diárias e conscientes. E incluir o quiabo na sua rotina pode ser uma dessas escolhas que marcam uma virada na sua vida. Não importa se você está começando agora ou se já tentou de tudo. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para cuidar. Nunca é tarde para viver com mais liberdade, lucidez e dignidade. Agora é a sua vez de participar.
Me conta aqui nos comentários. Como o quiabo é preparado aí na sua casa? É do jeito que sua mãe ou avó fazia? E de qual cidade ou estado você está assistindo? Esse vídeo? Vamos espalhar essa sabedoria simples que atravessa gerações e mostrar que a saúde verdadeira pode vir do prato e da memória afetiva. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem você ama. Pode ser que alguém esteja sofrendo em silêncio e só precise de uma dica como essa para começar a se cuidar de verdade. E se você acredita que Deus deixou na natureza os verdadeiros remédios, ajude esse vídeo a chegar em mais pessoas. Essa é a nossa missão aqui: levar conselhos úteis, verdades e sabedoria transformadora para quem mais precisa. Muito obrigado por assistir até o final. Que a sua saúde floresça com o que há de mais simples e verdadeiro.